meus irmãos, o Elul é um mês, então, que antecede Rosh Hashanah. Então, de uma certa forma, ele é o sexto mês. Ele é o sexto mês quando se conta a partir de Nissan. Então, nós vamos ter o texto lá de Shemot, capítulo 12. Vai dizer assim: E falou o Eterno a Moshe e a Aaron na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês tomarás para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Esse cordeiro é o cordeiro do Pêssar. Então, veja bem, aqui o Eterno estabelece a partir deste ano, que era o ano da redenção de Israel, a partir deste ano que é o ano de Habib, ou o ano de Nissan, vos será o primeiro dos meses do ano. Então, se vai ser o primeiro do mês dos anos, né, o mês do ano, então, porque não era. Porque se ele já era, não precisava estabelecer. Então, qual era o primeiro mês do ano antes do Pêssar? Antes do Eterno estabelecer o ano de Nissan como primeiro. E a partir que ele estabelece, então, começa a se contar o segundo mês, né? Terceiro mês, quarto mês. Então, meus amigos, o primeiro mês do ano era Tishrei. E ele foi contado como primeiro a partir da criação. Então, a partir da criação, se começa a contar os meses. Então, o Eterno fez os céus e a terra em 6 dias. No sétimo, ele descansou. Então, os anos, os meses começaram a serem contados a partir do mês da criação. E quando entra, né, entra um novo mês a partir do nascimento, da criação do homem. Então, o mês de Tishrei, o primeiro dia de Tishrei, é o dia de Rosh Hashanah. O ano novo que nós temos dos anos são os anos que são contados a partir da criação. Por isso que em Rosh Hashanah nós vamos mudar o calendário de 5.785 para 5.786, a partir da criação. O Eterno criou todas as coisas no mês anterior de Rosh Hashanah, ou seja, ele criou como se fosse no mês de Elul, no final do mês de Elul. Depois do dia 20 e poucos de Elul, ele criou, foi o primeiro dia, segundo dia, só que não era contado. Então, a criação está sendo feita ainda, está estabelecendo os dias da criação, mas ainda não formou o ano, os meses do ano. Então, o Eterno vai estabelecer também os meses do ano, o ciclo anual, a partir do momento que ele cria o homem. A partir do momento que ele cria o homem no sexto dia, daí entra o ano novo, né? O ciclo da vida do homem, da humanidade, do ser humano. Começa a ser contado os anos. Baruch Hashem. Então, o Elul é um mês que ele antecede o Rosh Hashanah. Ele é o mês sexto, porque o Eterno estabelece agora o mês primeiro, o mês de Nissan. Os reis eram contados, os anos dos reinados eram contados a partir de Nissan. Nissan
é o ano novo que tem uma ligação com as festas judaicas. Ou seja, a primeira festa judaica é o Shabat. A segunda festa judaica é o Pessach. A festa anual, a primeira festa anual, que é uma vez por ano, é o Pessach, que é justamente o início, né, da obra redentora do Eterno no Messias, que é o Pessach. Yeshua vem a primeira vez como servo sofredor, toma sobre si as nossas transgressões, assim como um cordeiro que foi imolado no Egito e colocado seu sangue nos umbrais da porta. Então aquele sacrifício, aquela obra daquele cordeiro fez com que o homem Israel saísse do Egito. O Egito simboliza o mundo jaz no maligno. Daí quando o homem Israel sai do Egito, ele sai por causa do cordeiro, que protegeu a ação de disciplina, a ação divina, né, de juízo sobre a humanidade. Ali o Egito representa o mundo. Ali não tinha só egípcio e filhos de Israel, ali estava todas as 70 nações representadas ali. O Egito era uma grande potência mundial, tinha escravos de todas as etnias, tanto da Grécia, como da Etiópia, como da Mesopotâmia, como do sul da África, do Oriente Médio. As 70 nações estavam ali representadas. E quando o Eterno tira a Israel do Egito, sai a representante de 70 nações também. Então aquele cordeiro, ele está protegendo quem está debaixo daquela casa cujo sangue foi colocado nos umbrais. E a Torá diz assim: se o cordeiro foi muito, então você vai chamar o vizinho para poder, né, ele também receber essa proteção. E quem é esse vizinho? É o das nações. Olha, os goim indo para dentro da casa do israelense para poder ser também redimido. Aquele que escutou de Moshe Rabbeinu, aqueles que não eram das 12 tribos de Israel e creram, porque o Eterno ele fez um processo dentro do Egito para que as nações pudessem reconhecer o seu poder. Ele foi desmascarando a divindade de cada deus do Egito. Ele foi vencendo Deus por Deus, até que muitos das nações reconheceram que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, o mais poderoso, e eles queriam fazer Techuvá. Só que para fazer Techuvá naquela época tinha que fazer o Brit Milá. Para aquele que quiser comer da carne do cordeiro, nenhum incircunciso passará contigo. Então, o que aconteceu? Muitos se circuncidaram para poder entrar dentro da casa onde tinha a proteção do sangue. E saíram também essas 70 nações com os Am Israel, com o povo de Israel. Então, isso aí é um sinal profético que, assim como aconteceu essa redenção no Egito, o Eterno traz Moisés para o povo de Israel, como o Messias é trazido também para as nações. Mas quando ele faz a sua obra redentora entre Israel, atrai muitos gentios. E aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Então os gentios também entram na aliança a partir do momento que se submetem a emuná, a fé. Será que precisa mesmo matar um cordeiro? Será que precisa mesmo eu entrar aqui dentro, passar essa noite? Não.
Eu creio, porque eu creio em Moisés. Na palavra, tudo o que Moisés falou que ia acontecer, aconteceu. Tanto vinha a, a praga como retirar a praga. Então, cada praga são 2 milagres. Uma para vir a praga e outra para sair. Então, eles viram e creram. Os gentios viram os milagres de Yeshua, viram a palavra de Yeshua e creram. E foram incorporados. Assim como as nações também foram incorporadas. E saíram no meio do deserto com o povo de Israel. A Torá diz que tinha uma grande mistura de gente saindo junto com o homem de Israel. E isso é uma profecia que acontece, né? Um ato profético que ocorreu e está sendo ocorrido e está sendo feito durante milênios. Então, como Paulo fala, aqueles ramos foram enxertados na videira. Os gentios entraram debaixo das casas onde tinha o sangue. Eles não sacrificaram o animal, mas eles entraram numa casa onde o animal tinha sido sacrificado. Existiam leis específicas para fazer acaparar. Não era sacrificar o animal de qualquer jeito. Naquela época, o povo de Israel não tinha uma tribo específica. Não tinha os Koanim na época. Os Koanim eram os filhos eram os primogênitos de cada família. Esses eram os sacerdotes do lar. Esses que faziam sacrifício segundo uma lei oral, né, que vem desde Adão. Passa por Abel, passa por Avraham, Noah. Todos eles sacrificaram o Eterno da forma kasher. Então, cada festa ela vai ter um aspecto messiânico. Né? Shavuot, recebimento da Torá, no mesmo dia, os discípulos de Yeshua receberam uma manifestação sobrenatural do Espírito Divino, trazendo para aquele momento, a partir daquele momento, as pessoas terem um poder a mais, que é a presença do Ruach Elohim sobre a vida dele. Antes aquele Ruach Elohim vinha só sobre reis e profetas, agora vem sobre servos e servas, como diz Joel. Daí quando chega Yom Kippur, Rosh Hashanah, então nós estamos falando da segunda vinda de Mashiach. É o estabelecimento do Olam Rabá, do milênio, né? Do julgamento do milênio, e no final do milênio, o julgamento do trono branco. E depois disso, Mashiach entrega o reino para o Eterno e todos serão um só. 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso. Beleza? Então, o mês de Elul, então, é o mês que antecede esse mês, que é o 7º, que é o mês de Rosh Hashanah, que anteriormente era o primeiro mês. E agora o Eterno muda para Nissan. Mas os anos continuam sendo contados, a virada do ano judaico continua sendo contado no antigo primeiro mês, que era o Tishrei. Então agora em Rosh Hashanah nós vamos mudar o nosso calendário. Mas o ano novo do ciclo de festas agora é a partir de Nissan. O que nós fazemos em Elul? Vamos agora para um aspecto prático, né? Um aspecto prático. Agora que nós já vimos os conceitos de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? A questão dos anos, a questão da importância das datas, a santificação dos dias, a importância das festas, né?
Tudo isso são conceitos importantíssimos que nós temos que incorporar. Sem esses conceitos a gente não vai entender festa, nós não vamos entender nada, vamos fazer tudo mecanicamente. E não é isso que vai trazer um crescimento espiritual, um conceito mais profundo sobre a palavra de Deus. Então nós precisamos entender os conceitos para poder, na hora da festa, poder praticar a festa com consciência. Percebe? Com consciência. Então Elul é um mês de preparação. A gente não tem sexta-feira. Sexta-feira não é um dia de preparação para Shabat? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer na sexta-feira? Na sexta-feira nós vamos preparar o Shabat. Por quê? Porque no Shabat a gente não pode, segundo a Torá, a gente não pode fazer fogo, a gente não pode cozinhar, a gente não pode arrumar as coisas. Por quê? Porque tudo isso tem que estar preparado. No Shabat a gente tem que olhar e falar assim, já está tudo pronto. A comidinha está ali, quentinha, né? A casa está limpa, adornada, tá bonita, cheirosa, limpinha, as coisas no lugar, as crianças estão bem arrumadinhas, né? As velas estão acesas, suco tá pronto na geladeira, não é? Tá tudo bonitinho, o vinho tá lá separado, a halá tá feita, já tá coberta, você só senta, faz a brahá e come, estuda a Torá e se alega com a sua família. Vai na sinagoga, estuda o dia inteiro, ela tá bonita a sinagoga, o rabino já, o Roche já estudaram para chá, então você vai sentar ali confortavelmente, ele vai começar a estudar a Torá, vai ouvir, não é? Isso tudo precisa de um dia de preparação. A gente não pode fazer isso no meio do Shabat. Então, é necessário que haja uma preparação para que no sábado a gente possa cumprir a mitzvah. Então, a sexta-feira é um dia muito importante para que a gente possa cumprir o Shabat. Sem sexta-feira não tem como cumprir o Shabat. Precisa de um dia de preparo. O Shabat a gente não pode ficar com fome, não pode jejuar no Shabat. Shabat é um dia de festa ao eterno. Como é que você vai jejuar no Shabat? Mesmo com a presença de Yeshua aqui na terra, os seus discípulos não jejuavam. Eles aproveitaram a presença do Mashiach do lado. Eles não iam jejuar, não. Eles iam aproveitar. O Shabat é para aproveitar. O Shabat é do eterno. O Shabat foi feito para o homem também. Yeshua fala isso. Para o homem o quê? Para o homem temer a Deus. Para o homem se deleitar na presença do eterno. Nós não vamos servir o Shabat. O Shabat nos serve. Por isso que tem que estar tudo pronto. E por isso que tem que ter uma sexta-feira. Ou uma quinta-noite. Muitas pessoas estão fazendo as coisas do Shabat hoje, agora, à noite, quinta-feira, porque trabalham o dia inteiro. Amanhã, sexta-feira, chega às 6 horas, 7 horas, já é Shabat, não dá para fazer nada. Então, muita gente já cozinha hoje, já deixa na geladeira. Daí chega na sexta-feira, esquenta no micro-ondas, ou coloca no banho-maria, não pode acender fogo. A Torá diz, não acenderás fogo. Então, tem que estar tudo pronto. Muitas vezes as pessoas começam a limpar a casa para Shabat na quinta-noite. Às vezes a esposa ela trabalha sexta-feira, chega à tarde depois do Shabat, não dá para preparar nada. Então tem que ser agora. Não importa se é a sexta ou se é a quinta, né? Sexta-feira começou já, né, na virada do dia. Nós já estamos, judaicamente, nós já estamos na sexta-feira. Então, sexta-feira é importante. Assim como Elul também é importante. O que nós vamos fazer em Elul para Rosh Hashanah? Primeira coisa, nós vamos fazer
o Heshbon HaNefesh. O que é Heshbon HaNefesh, Rabino? Heshbon HaNefesh, em hebraico, quer dizer balanço Nefesh. Nefesh é uma parte da nossa alma. Um balanço da nossa Nefesh. Um balanço da nossa alma. Que durante o ano nós vamos acertar algumas coisas, mas também nós vamos nos equivocar com outras. Vamos errar o alvo. Não vamos conseguir cumprir com aquelas metas que nós estabelecemos no ano passado. Então nós precisamos de fazer um balanço. Assim como uma empresa faz um balanço anual, para que no outro ano ela consiga já estabelecer metas, estabelecer objetivos, né, criar metas. Então o mês de Elul é um mês onde nós vamos buscar crescimento espiritual. Vamos buscar as nossas falhas e consertar as nossas falhas. E já colocar em prática agora. Isso tem que ser feito o ano todo, com certeza. Mas nesse mês de Elul se intensifica mais. Intensifica mais. Porque é o mês que antecede Rosh Hashanah. Então é a última chance de a gente conseguir repor aquilo que a gente perdeu, né? Conseguir fazer algo para que a gente possa passar a Rosh Hashanah e já entrar no ano novo, já com o coração modificado, já cumprindo já metas que nós vamos estabelecer para o ano que vem. Baruch Hashem, para que a gente possa tentar anular aqueles decretos maus pela misericórdia do Eterno. O Eterno vai ver, ele fez teshuvá, ele modificou, né? Ele já está andando no caminho certo. Aquilo que ia vir como disciplina para fazer com que ele volte, ele já voltou. Ele já voltou, não preciso disciplinar. A não ser que o Eterno queira disciplinar mesmo. Aí, às vezes, tem decreto que o Eterno vai disciplinar, mesmo que você faça uma modificação. Às vezes, essa modificação não vai durar muito, ele precisa, né? Então, isso é o critério do Eterno. Ele que vai estabelecer todas essas coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Percebe? Então, o mês de Elul, então nós vamos fazer isso. Como se fazer isso, né? Então existem algumas coisas importantes. Quando a gente anota as coisas, a gente já deixa ela mais fácil de a gente lembrar. É só ler. Por isso é importante em Elul a gente pegar, papelzinho, certo, meus irmãos? Canetinha aqui, começar a anotar. Todo dia começa a fazer uma listinha daquilo em aspectos da sua vida. Como, por exemplo, vamos começar aqui com estudo da Torá. Como é que está seu estudo da Torá? Você estuda todo dia? Anota. Se não estuda, preciso separar um momento, mesmo que seja 5 minutos por dia. Depois vai aumentando, mas é necessário todos os dias estudar Torá. Estudar a Parashá, começar a ler de novo a Brit Hadashá, ou fazer um estudo de Terrilim, de Salmos, ou rezar os Salmos. Todo dia pega um Salmo. Estuda a Parashá, faz um estudo sobre algumas cartas de Rav Shaul, estabelece um plano anual. Vou estudar 5 minutos de Brit Hadashá e 5 minutos de Parashá por dia.
Que horas? Eu posso estudar um pouquinho de manhã, antes de dormir eu estudo um pouquinho à noite. É importante. É criar metas, meus irmãos. Isso tem que incorporar na nossa rotina diária. Como está, por exemplo, o relacionamento com os seus parentes, com a mãe, pai, irmão? Será que estou abandonando? Quase nunca ligo? Começa a entender, ver o que o Eterno direciona no seu coração, né? Como é que está o relacionamento familiar com os filhos? Está estudando? Ensina os filhos, a esposa, né? Dentro da sinagoga, como é que está o seu desempenho? Como é que está as suas ofertas, seus dízimos? Será que estão de acordo ou você está dando o resto para o Eterno? Anota. Não, esse ano eu vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo. Suas orações, tem feito orações todos os dias? Como é que estão o cumprimento de mitzvot? Está buscando cumprir novas mitzvot? Tudo isso, anota. Ora em cima e começa já a ter uma vida diferente agora. Anotou, identificou. Fulano, me magoei com ele tanto tempo, até agora não conseguiu perdoar ele. Vai lá, chama ele, conversa com ele. Ou então, magoou uma outra pessoa, liga para a pessoa. Resolve isso logo. O Elul é para fazer esse balanço da alma, balanço do espírito, dos nossos atos espirituais. Se a gente fizer todo ano isso, anotar todo ano, daí a gente tem que pegar o papelzinho do ano passado. O ano passado em Elul, eu escrevi um caderno aqui, vamos ver o que... E ao longo do ano a gente tem que ir consultando, isso nos policia, isso nos traz crescimento espiritual. Como o Talmud diz, que eu comentei agora há pouco, né? Se eu julgar a mim mesmo, eu não vou ser julgado pelo outro, não vou ser julgado pelo juiz. Lógico, o eterno juiz de toda a terra julga todos, Baruch Hashem, todos nós somos falhos, mas nós precisamos julgar a si mesmo para melhorar, para crescer, para alcançar coisas espirituais. Isso é muito interessante, muito bom. Em Elul existe uma parábola. O rei está no campo em Elul, quer dizer que durante o ano o rei ele está no seu palácio. Para ter uma audiência com o rei, a gente precisa marcar a audiência e esperar se o rei vai ter tempo e se ele vai querer também receber. Mas nesse mês o rei ele sai da sua cidade, sai do seu palácio e vai visitar os camponeses. Isso é uma parábola. Isso é muito interessante, meus irmãos. E os sábios dizem que em Elul é o mês que o rei está no campo. Ou seja, está mais perto do povo. Então, é mais fácil a gente fazer a techuvá, né? Fazer o conserto, o tikkun, fazer o retorno, alinhar o nosso caminho espiritual ao eterno, é mais fácil nesse mês do que em qualquer outro mês. Por quê? Em Elul, que antecede o Rosh Hashanah, todo o povo de Israel, eles conhecem esse conceito. Nem todos cumprem. A minoria, né? Na verdade, são os remanescentes.
conhecendo esse conceito, a pessoa, então, ela vai se esforçar para fazer techuvá. Se na minha casa eu estou me esforçando para melhorar, a minha esposa está se esforçando para melhorar, meus filhos também. Dentro da minha sinagoga, o Rosh está se esforçando para melhorar, está orando mais, está buscando mais, está mais escutando o shofar de manhã todo dia, está rezando mais, está pedindo perdão, está buscando na lembrança alguma revelação divina para que ele possa lembrar e perdoar alguém ou mudar alguma coisa que está segurando a vida espiritual dele. Ele é um momento de busca do Eterno. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, pessoas que vêm a mim e pedem perdão, é mais fácil eu também, se eu briguei com ele, eu também pedir perdão para ele. Entende? E também me dá mais motivação de pedir perdão para o outro lá que eu também ofendi. E ele, como também ofendeu um outro lá, ele vai estar mais compadecido comigo, porque ele também tem pendência. Então, mais fácil, ele vai me perdoar de uma forma mais fácil, assim. Então, todo o povo de Israel está no mesmo espírito. Então, fica mais fácil as coisas acontecerem do que em outros anos. Fica mais fácil. Os estudos na sinagoga são voltados todos para techuvá. As parashiot são voltadas para techuvá. Os assuntos na internet são voltados para esse momento de conserto. Então tá mais fácil. Por isso que o rei está no campo. Se torna mais fácil para falar com o rei. É só sair da sua casa, você não precisa viajar, ele está passando em frente da sua casa. É uma parábola que remete esse entendimento. O Eterno está mais próximo. Por quê? Porque ele estabeleceu uma festa para isso. Então, ele facilita as coisas para nós. Baruch Hashem. Então, o Elul é muito importante porque vai preparar a nossa alma para chegar e entrar em Rosh Hashanah, entrar em Yom Kippur. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur nós vamos ter mais 10 dias para também fazer esse mesmo exercício espiritual, buscar se a gente magoou alguém, sabe? Anular o nosso ego, quebrar o nosso orgulho, deixar que a gente fique bem humilde mesmo, não ficar se preocupando com a nossa imagem, deixa na mão do Eterno. Não ficar se preocupando com o que as pessoas estão falando de você, te caluniando, te perseguindo. Ora por elas. É o momento de você perdoar, é o momento da gente estar se espiritualizando mais, porque assim como Yeshua fala nas suas palavras, nas suas parábolas, né? Tinha um homem que devia muito ao rei, ele foi lá e suplicou perdão, mas a dívida era impossível de pagar, era muito, muito alta. E ele pediu perdão até que o rei perdoou a dívida dele. Mas ele não teve misericórdia com aquelas outras pessoas que deviam coisas que era possível pagar. E ele não perdoou. Ele não perdoou. Ele não fez como o rei que perdoou ele. Mas ele foi rígido com aquela outra pessoa.
E o rei ficou sabendo, então o rei foi tão rígido quanto ele foi. Então, Yeshua nos mostra essa necessidade de perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E dependendo da ocorrência, é muito difícil perdoar. Mas como servos do Eterno, nós precisamos fazer isso. E Elul é um momento bem propício para isso, meus amigos. Baruch Hashem. Temos que nos esforçar para isso. Pedir perdão, consertar aquilo que nós estamos em pendência para com o Eterno. Baruch Hashem. Selihot são orações que tem num livro, um livro de Selihot, né? São salmos, são poesias que nós fazemos nesse dia, nesses dias de Elul, para que a gente possa, além da oração do Shacharit, de manhã, a gente faz também essas orações. Então, mas tem uma separação, né? Os judeus sefaraditas, eles vão fazer as orações de Selehot desde o segundo dia de Elul, né? Até a antivéspera do Rosh Hashanah. Agora, os askenazitas, eles vão fazer a Selehot, eles vão fazer no domingo que antecede Rosh Hashanah, né? E vão continuar nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, dá pra gente acompanhar quem está fazendo, tá? Você não precisa necessariamente ler, você pode ouvir. Ouvir, ficar em espírito de oração e acompanhar. Você pode fazer isso, né? Ou com Yosef Baruch, com o Rabino, ou com outros que na internet estão disponibilizando, tá? Agora, o toque do shofar. O toque do shofar se faz na parte da manhã e nós podemos escutar, porque a brahá é escutar o toque, tá? Na verdade, em Elul não existe um mandamento de escutar. O mandamento é em Rosh Hashanah. Por isso, nós não vamos fazer uma brahá antes de tocar o shofar. Em geral, a gente vai fazer isso da parte da manhã, né? Os toques. O toque do shofar é utilizado para que a gente possa, primeiro, treinar o toque. Quem está tocando, ele está treinando o toque, porque o shofar não é um instrumento que a gente toca durante o ano, tá? A gente só vai tocar em Elul, Rosh Hashanah e dar um toque último depois de Yom Kippur. Final de Yom Kippur, a gente toca o shofar e só vai tocar no outro ano. Porque o shofar não é um instrumento que você vai fazer louvorzão com ele, entendeu? Isso aí é fora dos parâmetros, tá? A gente tem que tocar segundo o que orienta a Israel, tá? Ok? A gente não vai tocar em outras festas, em Rosh Chodesh. Apesar que tem sinagoga que toca em Rosh Chodesh, mas era tocado em Rosh Chodesh na época do templo, tá? Mas a gente não vê sinagoga convencional hoje em dia tocando shofar em Rosh Chodesh. A gente não vê, a gente só vê em Elul e Rosh Hashanah e um toque só em Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, no Shacharit são 100 toques. 100 toques se toca no Shacharit em Yom Kippur, em Rosh Hashanah.
tá? E então a gente pode escutar os irmãos tocando, né? Quem não tiver shofar, quem tem shofar, né, já é uma grande oportunidade de começar a aprender a tocar shofar e tocar os toques certos na sequência certa. Eu já vi gente tocando o toque certo em sequência errada, tá? Então existe toda uma sequência para tocar os toques, porque tem significados, né? Ok? E a gente toca também, não só para treinar o tocar, mas para treinar o ouvido. Se a gente fechar o olho, ouvir o toque do shofar, né? A gente buscar no eterno, né? Uma memória para que a gente possa fazer techuvá, fazer arrependimento em algum aspecto da nossa vida. Esse que é o objetivo de escutar o shofar, para mover a nossa alma para um arrependimento. Shofar é um instrumento físico, mas remete às coisas espirituais, internas da nossa neshama. Percebe?